E aí, gente, estou de volta aqui no canal. Acho que agora eu vou conseguir trazer um pouquinho mais de vídeos aqui para vocês. Acho que ainda não no ritmo que eu tava no ano passado, mas aos poucos eu tô voltando aqui. Se você quiser saber um pouquinho mais de quais são os meus planos pro canal e por que eu tô meio sumida daqui, eu gravei esse vídeo aqui. Então vai lá assistir, que aí você vai entender um pouquinho. Eu não vou repetir tudo de novo aqui, né? Então, hoje eu resolvi trazer um tema aí que tem muita gente falando. Era um termo que eu já queria ter explicado aqui. E aí, como rolou uma polêmica essa semana, eu resolvi trazer e explicar não só o significado, mas também a origem da palavra gaslighting. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Karina Estrela, aqui eu falo de inglês, música e outras coisas. Então já se inscreve no canal e clica no sininho, porque quando tiver vídeo novo você vai ser avisado, tá bom? Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, tá no ar aí o BBB 22. E essa semana rolou uma polêmica de que o Arthur Aguiar estaria fazendo gaslighting com algumas das participantes do programa. Eu tenho que confessar que eu tô acompanhando bem pouco o BBB esse ano, que eu achei que tá bem chato, mas eu acompanho aí pelas redes sociais e sei o que tá rolando de polêmica, de meme, enfim. Tá rolando bem pouco, bem menos do que ano passado, né? Mas assim, tá todo mundo falando desse assunto essa semana. E aí eu fui procurar, eu fui ver o que tinha acontecido e se tinha alguma coisa a ver com o significado da palavra. Então eu vou explicar pra vocês aqui. Eu não vou falar de psicologia porque eu não sou especialista. Então eu vou focar aqui na definição que eu encontrei no dicionário. E o que eu encontrei na internet, eu encontrei várias pessoas falando sobre isso, vários especialistas, mas eu não vou indicar ninguém, porque como são pessoas que eu não acompanho, eu não sigo, eu não sei se são muito confiáveis também, então eu não vou indicar. Eu vou focar aqui no inglês, no significado e na origem. A origem da palavra é bem interessante, tá? Então aqui eu vou ler pra vocês o que eu encontrei no dicionário, no Merriam-Webster, tá? Merriam-Webster é um dicionário que ele não é um dicionário de tradução, é de significados, tá? Então eu vou ler aqui, eu vou deixar aqui na tela o que eu encontrei, o texto que eu encontrei, mas eu vou ler aqui em português pra vocês, tá? No Merriam-Webster tá assim: o que significa gaslighting, né? Manipular psicologicamente uma pessoa, geralmente por um longo período de tempo, para que a vítima questione a validade de seus próprios pensamentos, percepção da realidade ou memórias e experimente confusão, perda de confiança e autoestima, e dúvidas sobre as suas próprias emoções ou estabilidade mental. Submeter alguém a gaslighting. Então, essa é a definição. Eu vou explicar a origem, por que essa palavra é usada para falar sobre esse tipo de abuso psicológico, tá? Se eu for traduzir literalmente, gaslight é luz a gás ou iluminação a gás, que é o tipo de iluminação que se usava muito antigamente, né? Hoje em dia a gente não encontra muito, talvez em algum lugar muito afastado, mas nas grandes cidades a gente não encontra mais esse tipo de iluminação. E é literalmente gas, que é gás, e light, que é luz. Gaslight, que é luz a gás. Por que essa palavra foi usada, foi adotada aí pela psicologia para falar sobre isso? Bom, a história é que surgiu no teatro, numa peça de teatro em Londres, uma peça com esse nome. E aí a peça fez muito sucesso, foi para Broadway. Depois, em 1940, foi feito um filme com a mesma história, o mesmo nome. E depois, em 1944, esse filme foi refilmado e aí fez bastante sucesso, foi indicado a alguns Oscars. Eu vou explicar depois a história desse filme, tá? Então foi daí que surgiu, foi daí que a psicologia emprestou essa palavra para falar sobre esse tipo de, eu não sei se é um distúrbio, é um tipo de abuso, né? Eu não sou especialista, não vou explicar muito sobre isso, mas foi daí que eles pegaram essa palavra e usaram, porque literalmente não faz muito sentido, né?
Como eu disse, era uma peça teatral em Londres que foi para Broadway, depois foi filmada e aí refilmada. A primeira versão, que é de 1940, tá disponível aqui no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição. Eu assisti esse filme e eu recomendo que vocês assistam, não só para entender o que é o gaslighting, mas também para ter contato com um tipo de cinema que não se faz mais hoje em dia. Especialmente se você nunca assistiu um filme antigo, assista, tá? Inclusive nesse canal tem muito filme antigo, eu vou dar uma fuçada lá, eu descobri agora. Eu vou dar uma fuçada se tiver mais alguma coisa que vale a pena. Eu acho que tem muita coisa que vale a pena lá, eu trago aqui pra vocês, tá bom? Então, o filme de 1944 eu não consegui encontrar, tá? Se você souber aonde eu posso encontrar, eu não encontrei em nenhuma plataforma de streaming, talvez só em DVD, né? Não sei. Se você souber, deixa aqui nos comentários, tá? Pra gente trocar essa ideia, tá bom? Mas esse filme de 1944 fez muito sucesso, foi indicado a vários Oscars, deu um Oscar, o primeiro Oscar pra Ingrid Bergman. Então, foi um filme que fez muito sucesso mesmo. Parece que a história mudou um pouquinho, mas a ideia é mais ou menos a mesma, tá? Então, eu vou contar um pouquinho pra vocês aqui, uma geral da história, o que conta. É uma história relativamente simples, mas é um filme muito interessante, tá? O filme começa com um assassinato. Uma mulher é assassinada dentro da própria casa e alguns anos depois um casal se muda para essa casa. A gente começa a acompanhar o dia a dia deles e começa a perceber que o marido começa a manipular a mulher. Ele cria situações para fazer com que ela ache que tá enlouquecendo. Ela começa a duvidar dela mesma, do que ela fez, do que ela viu. Então, ele cria várias situações para ela começar a pensar que tá enlouquecendo. E isso quase acontece. Eu não vou contar o final aqui para vocês assistirem o filme. Mas percebe que isso que tá acontecendo na história é muito parecido com aquela definição que eu li no início desse vídeo aqui. Então tem tudo a ver. Eles pegaram o nome do filme, né? Depois vocês vão entender lá o porquê do nome do filme. Eles pegaram o nome do filme e levaram para a psicologia para falar de um tipo de abuso específico. Uma outra coisa que eu quero falar sobre o filme é que esse de 1940 é ambientado em Londres e é muito interessante ver a diferença da Londres que é mostrada no cinema hoje e daquela época. Então a gente vê, claro, diferenças na cidade, na forma de se comunicar, nas expressões que eles usam, na forma de se vestir, obviamente. E teve uma coisa que me chamou muita atenção, que apareceu um double decker no filme. E o double decker é aquele ônibus de 2 andares, né? E como era diferente, mas a característica da cidade já tava ali, né? Já tinha uma carinha ali de Londres, né? Hoje, claro, muito mais moderna, mas é muito interessante ver essa diferença aí. Então esse foi o vídeo de hoje, adorei gravar esse vídeo, tava com muita saudade de gravar vídeo aqui pro YouTube. Eu vi que tá chegando bastante gente nova aqui, tô bem feliz, tá? Tenham um pouco de paciência comigo, que esse começo de ano tá bem difícil pra mim, mas eu prometo que eu vou melhorar aqui, vou aumentar a frequência aqui no YouTube, tá bom? Então, até o próximo vídeo.